irmãos, com a paz do Senhor. Eu sempre agradeço a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado. Muito bom. Quero também dar os meus parabéns ao pessoal que organizou aí os encontros de casais durante as semanas que se passaram. Para mim foi muito bom. Foram dias ali muito proveitosos. O casal que nos recebeu, o diácono Marcelo, a diaconisa Angélica, e nosso grupo ali, muita coisa boa. Ouvimos e dizemos, graças a Deus. E em um destes encontros, nós ouvimos a respeito dos maridos. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 5. O diácono Marcelo, na condução do programa, ele disse assim a nós maridos. Primeira parte, do versículo 25 apenas nós leremos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E eu, como marido, pensei, que simples, é só amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E nós levantamos lá essa questão, mas será que nós, maridos, sabemos como Cristo amou a igreja dele? Para que nós possamos copiar o exemplo e seguirmos o mesmo caminho? Então, essa questão ficou aqui na minha mente. E por alguns dias eu fiquei pensando, tentando lembrar de tudo que Cristo foi fazendo pela igreja. Quando então nós lemos o final do versículo, que termina assim: e a si mesmo se entregou por ela. Então, é claro que quando nós falamos da entrega de Cristo, acredito que a maioria das pessoas, na sua quase totalidade, logo vem à memória a cruz. Olha, Cristo se entregou e morreu na cruz pela igreja, que somos nós. Mas esse foi o ato final. Foi o ápice da sua entrega. Cristo não só morreu na cruz, o que já seria muita coisa. Mas o que mais então Cristo fez pela sua igreja que seria plausível de imitá-lo? Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós leremos o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O primeiro sacrifício de Cristo pela sua igreja foi abrir mão da sua glória. Qual glória? A divina, se fazendo homem e habitando no meio de nós. Cristo estava com o Pai, mas ele abriu mão da sua divindade para se fazer carne, para habitar no meio da sua igreja. E aí eu fico pensando, eu olho para minha esposa e tento aqui
pensar e lembrar qual a minha glória que foi deixada no momento em que me casei. Mas Deus enviou o seu Filho para que se tornasse homem e vivesse no meio de nós. Isso é uma coisa extraordinária. Eu sempre gosto de fazer esta analogia. Qual de nós, se pudéssemos, se tivesse o poder de nos transformarmos em algo tão mais inferior do que nós somos, apenas para viver na pele o que algo menor do que nós vive? Jesus deixar a sua divindade para sofrer como homem, isso é extraordinário. Esse amor que sacrifica, que abre mão, esse amor é só por Cristo Jesus que nós podemos experimentar algo dessa magnitude. Em Filipenses, no capítulo 2, diz que ele esvaziou a si mesmo. Qual a dimensão desse ato? Cristo abriu mão de muita coisa para se fazer homem e habitar no meio de nós, por amor à sua igreja, por amor aos seus filhos. E então, a cruz. A entrega final como carne, como homem. Aonde ele leva sobre ele toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa injustiça. Ele toma para si. Se coloca no nosso lugar para sofrer por algo que nós deveríamos sofrer. Mas por amor. O cálice não passou dele, mas ele tomou o cálice de nós, para que nós não sofrêssemos todo o peso, toda a dor do nosso pecado. Esse amor que sacrifica, esse amor que se entrega, esse amor que se coloca no lugar. Esse foi um dos primeiros atos que Cristo fez pela sua igreja. Não é o tema de hoje, mas foi dito isso também naquele dia. Nós, maridos, qual de nós não pularia na frente de uma bala por nossa esposa? Um ato extremo para salvar a nossa esposa. Mas quantos de nós iríamos abrindo mão aos poucos de nós mesmos pela esposa? E Cristo fez isso por nós. Negou a si mesmo, a sua divindade. Deixou a presença do Pai no céu para habitar como homem no meio de nós. Assim Cristo amou a igreja, se sacrificando, se colocando no nosso lugar, sofrendo no nosso lugar. Cristo não apenas se entregou por nós, mas Cristo também, Ele nos santificou. Cristo santificou a sua igreja.
Cristo, ele vem até nós para que nós fôssemos separados para Deus. Cristo fala que devemos ser santo como Ele é santo. Então, um dos atos de amor de Cristo para com a sua igreja é separá-la para Deus, para as coisas de Deus, para o Pai, porque Ele também é santo. E a santificação é algo imprescindível para que possamos desfrutar da presença e da companhia de Deus. Então Cristo, por amor à sua igreja, Ele separa a sua igreja, Ele santifica a sua igreja, para que ela seja separado do mundo mau, do mundo injusto, do mundo onde a morte prevalece. Mas Cristo, por amor à sua igreja, Ele a santifica, Ele a separa, Ele a tira do meio de toda a podridão do mundo, para que nós sejamos santos como Ele também é. Para que assim como Ele, nós também possamos contemplar a glória do Pai. Então, Cristo nos santificou. Assim Ele também nos amou. Por amor, Ele também nos faz brotar em nós aquilo que é da vontade de Deus. Uma vez que estamos separados da maldade do mundo, da perversidade do mundo, então há em nós, pelo Espírito Santo, brota em nós a bondade, brota em nós paciência, brota em nós amor, paciência, compaixão. Amar ao próximo não é algo do mundo. O mundo prega que nós devemos sempre buscarmos ser mais fortes para que sempre estejamos ganhando do próximo, melhor que o próximo, nunca igual. É uma competição frenética, maluca, que não tem fim. Mas Jesus, por amor à igreja, Ele nos santifica para que o Espírito faça florescer em nós os seus frutos. Santificados. E uma vez santificados, abra sua Bíblia em João, no capítulo 17. Hoje nós vamos ler bastante. Capítulo 17, também no versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, através do Evangelho, Ele nos santifica, pois uma vez santificados, separados, então Cristo, por amor, porque Ele nos ama, Ele então nos purifica. Então Cristo, por amor à sua igreja, purifica a sua igreja. Depois de separá-la, depois de colocá-la num lugar especial, para que a igreja seja única e exclusiva de Deus, Ele fala: agora chegou a hora de ser purificada. Com todo erro, todo pecado, toda injustiça que há manchando a minha igreja, que agora está separada, agora eu a purifico, eu a limpo, eu tiro toda a impureza da minha igreja.
Por amor, Cristo nos purifica. Em 1 João, vamos lá para o finalzinho. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, e Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Por amor, Ele derramou o seu sangue para que eu e você fôssemos purificados de todo o pecado. E no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus. Então, Deus amou a igreja, se entregou por ela. Deus separa a sua igreja e Deus purifica a sua igreja, a remindo de toda injustiça e de todo pecado. É isso que Cristo faz por amor à igreja. Ele nos limpa. Ele tira de nós toda a culpa. Somos limpos, imaculados, porque Cristo nos amou. Essa é a forma de Cristo amar a sua igreja. Mas qual o propósito de Cristo? Qual o propósito que Cristo tem para nós? Se entregando, se sacrificando, nos santificando, nos purificando, nos lavando. Qual o benefício, qual o fruto que isso nos traz? A partir do sacrifício de Cristo, o véu se rasga. E nós, igreja amada de Cristo, temos acesso direto ao Pai. E esse acesso direto ao Pai só é possível porque, além dele ter rasgado o véu, Ele nos santificou e nos purificou para que pudéssemos estar na presença do Pai. O amor de Cristo faz com que sejamos nova criatura. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Este é o fruto do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Somos novas criaturas, fomos santificados, e uma vez santificados, a bondade há em nós, não mais a maldade. Temos fé, e não apenas vivemos do que vemos. Temos mansidão, temos temperança. Como está o mundo? Desequilibrado, desesperançoso, perdido, jogado. Mas nós, santificados por Cristo, pelo amor de Cristo, somos novas criaturas. E todos estes frutos florescem em nós. O amor que nos purificou. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus. Cristo amou a sua igreja para que fôssemos comprados, remidos, santificados, purificados de todo pecado, de todo mal, de toda mancha. Cristo nos amou e pagou por nós o preço da morte. E já não há mais condenação à sua amada igreja. E por Cristo Jesus, nós viveremos. Nós viveremos. Por Cristo Jesus, nós veremos ao Pai. Por Cristo Jesus, não há mais dor nem sofrimento. Foi por esse amor, foi por nos amar desta maneira, que Ele se entregou, que Ele abriu mão de si mesmo e tomou-nos por sua amada e fez de nós co-herdeiros da sua herança, para que, assim como Ele está com o Pai, nós também estaremos com o Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque no nosso coração essa certeza de que Cristo nos amou, e a consequência do seu amor é de que nós não morreremos, mas viveremos eternamente ao seu lado e ao lado do Pai. Graças a Deus.